Passou um pouquinho que ele ficou conhecido, ele começa a aparecer no YouTube, protegendo os tais ditos cujos, como Edir Macedo e os outros nomes que aqui foram citados. Então, a cada ano, eu vi ontem o pastor Marco Feliciano no YouTube protegendo essa galera todinha. Daqui de Brasília? Não, protegendo o Macedo, dizendo que era homem de Deus, que o Silas era homem de Deus. Mas ele deve ter mudado de ideia de 2 meses para cá ou 3, porque há 3 meses atrás ele sentou aí onde ele estava, chorou aqui com o secretário dele sentado ali. Eu só estou falando isso porque ele teve o descaramento de sábado passado e na televisão, no programa dele na Rede TV, me mencionar. Dizer que veio à minha casa com pena de mim, que estava em Brasília de passagem e não podia deixar de visitar um ícone da inspiração, da infância espiritual dele que estava abandonado e veio me visitar. Essa pena, Aí olha só, Caio, que eu acho que ninguém deve ter, porque essa pena é uma se ele pena encontrar comigo cruel. de novo, eu tiro as calças dele, sento nesse colo e aí bato assim na bunda do Marco Feliciano. Moleque safado, Feliciano, infeliciano, porque aquele é um safadinho, molequinho. O cara chega, me liga lá do interior de onde ele mora, sei lá onde, eu nunca tinha ouvido falar nele, a não ser por 3 cantores gospel, que me telefonaram para contar das safadezas que ele faz com as menininhas por aí, uma delas com uma amiga da moça. Era só como eu conhecia Marcos Feliciano, não sabia nem que existia Marcos Feliciano. Tô aí quieto. Ele tá querendo falar a verdade da televisão? Meu irmão, não brinca comigo, meu irmão, não use meu nome. Então, chega aí e me liga, o secretário dele. O pastor Marcos Feliciano estará em Brasília daqui a 15 dias, quer ver o senhor. O senhor o recebe? Aí eu falei, me liga depois que eu vou ver se eu posso ou se eu não posso, não sei o que. Eu não estava afim, eu não tenho esse tempo. Aí liga 2, 3 dias depois. Pastor Marcos Feliciano quer saber se o senhor receberia. Aí eu peguei e falei, tá, deixa eu ver um pouco. Aí me ligam de Miami. Um amigo dele, o Generoso, lá de Belo Horizonte, que mora lá em Miami agora, Antônio Generoso. O Marcos Feliciano passou aqui na minha casa e implorou para eu lhe telefonar para o senhor recebê-lo. Será que o senhor recebe o pastor Marcos Feliciano? Essa é a história. Eu falei, tá bom, Generoso, diz para ele ligar de novo. Aí o secretário ligou a 3ª vez. Aí eu falei, tá bom, marcamos uma data. Eles vieram aqui, cafezinho da manhã. Ele assentou-se aqui, o secretário dele, onde o senhor está. Aí ele começou a chorar as mágoas dele, que o Silas tinha feito o Jabes tirar a reunião de segunda-feira à noite que ele tinha lá no Bom Retiro, e que estava lotada já de gente, mais do que as outras reuniões, e que o Silas foi colocando ciúme no coração do Jabes, dizendo que a reunião de segunda estava mais forte do que as outras, e que só estava fortalecendo o Marcos Feliciano, e os dois eram desafetos, porque estavam brigando pelo mesmo nicho dentro da Assembleia de Deus. O Silas e o Marcos Feliciano. O Marcos com a galera mais jovem. O Silas com as importâncias mais bigodais dentro da igreja, mas brigando pelo mesmo nicho ali dentro. Aí ele começa a me contar a relação dele com o Silas e o Jabes. Polícia Federal no meio, chantagem, grampo telefônico, mulheres pagas para dizerem coisas. Segundo ele, uma menina não sei de onde está paga para dizer que teve um caso comigo que não foi verdade. Ele nem sabia o que eu sabia. Função dos 900. Aí, não, ainda não tinha chegado aí. Aí vão as histórias de delegacia, meu irmão. Fraternidade de delegacia. Aí foi o secretário dele ali ouvindo. Aí chorou. Aí me disse, eu, pastor Caio, estou aqui para lhe ouvir. Porque o senhor é um homem de Deus que inspirou a minha vida toda. Aí o que ele ouviu de mim? Só pancada. Não nele. Nessa história inteira, nesse esquema inteiro, eu disse, meu amigo, não há ninguém que viva para isso, que preserve a sua alma. Não existe evangelho nisso. Não há ninguém que entregue a sua alma a isso e continue a ter evangelho no coração. É simplesmente impossível. Você está querendo colher uvas de espinheiros. E falei a história
história de como essas coisas são para ele. Ele chorou igual um bezerro desmamado, o secretário dele ali vendo, quando acabou era por mim, eu estou oprimido, cheio de gente querendo me perseguir, o Silas quer acabar comigo, ele só veio aqui me falar da desgraça dele. E eu orei por ele, depois me deu um beijo, pediu para tirar uma foto e disse, eu posso voltar outra vez? Eu digo, claro, liga antes e aí vem. Nunca mais. No dia seguinte, eu começo a receber e-mail. Por que o senhor recebeu o Marcos Feliciano? Eu digo, mas esse povo está pior do que a CIA. Eu não avisei a ninguém. Por que o senhor recebeu? Porque ele foi lá no site dele, botou uma foto dele abraçada comigo, que naquela hora era interessante, porque ele sabe que o Silas pode dizer o que quiser, mas o Silas, se me encontrar na rua, ele sai correndo pro lado de lá. Sai correndo com ele. Saiu no aeroporto de Congonhas outro dia. Quando ele me viu, o bicho virou numa porta que saiu azulado, como se diz lá no norte, né? Enfim, não é por nada não, não aguento o meu olhar de verdade, porque eles sabem que eu sei, e sabem que não tem brincadeira aqui na história. Nele qualquer um. Eu morro em pé, de joelho diante de Deus. Mas desses carinhas é falando no olho a verdade. Pois bem, então, ele chega, botou no site dele. Aí um monte de gente me escrevendo. Da Assembleia de Deus, era um monte de gente assim, obrigado, pastor, que maravilha. Pensavam que eu estava indo para a Assembleia de Deus, porque eu estava com uma foto com o Marcos Feliciano. E os outros, dos outros grupos me recriminando. O que o senhor está fazendo com esse safado? Comedor de meninas, não sei o que, está anarquizando o rapaz. Eu respondi, a minha resposta foi aquela do cego de nascença, né? Para os fariseus. Um homem chamado Marcos Feliciano me telefonou, pediu para eu atender, eu atendi, ele conversou, saiu, foi e eu fiquei. Só isso que eu disse. E os do Caminho da Graça que me escreveram querendo saber por que eu tinha recebido, eu digo, mano, desculpa. Eu recebi ele porque um dia eu te recebi. Porque um dia eu te recebi. Qual é a diferença? Então, matei a história aí. Não toquei no assunto, não falei nada, já tem 1 ano e pouco, não falo nada. Aí, a televisão, Rede TV, sábado. Está ele fazendo uma média, porque agora, só para responder a pergunta, o cenário na Assembleia mudou. Completamente. O Silas agora é vice-presidente desse negócio, da denominação dele. E tem muita armação em trâmite por aí. O Samuel Câmara está na iminência de sair da Assembleia de Deus e fundar uma denominação chamada Boas Novas no Norte. Você sabia? Não. Assembleia de Deus de Manaus e de Belém, com tudo que tem ali, estão na iminência, se já não fizeram, estão na iminência de se desligar da Convenção Geral das Assembleias de Deus, criando uma nova denominação chamada Boas Novas. O cenário, a geopolítica disso tudo vai mudar rápido dentro de pouco tempo. E o Silas será o presidente da Assembleia de Deus do Brasil dentro de mais um mandato ou 2. José Wellington não vai viver para sempre, nem com formol, nem com nada. E o Silas vai tomar o poder. Então, os arranjos e as composições já estão sendo feitas. Por isso não me admiraria que ele que esteve há 3 meses atrás aqui dizendo que o Silas queria pegá-lo, que estava botando gente, polícia, investigador e tudo para anarquizar e acabar com a vida dele. E ele se defendeu fazendo um dossiê que um delegado federal amigo dele, Marcos Feliciano, fez contra o Jabes, porque o Jabes o chamou na sala dele, segundo ele, para fazer a ameaça final e dizer para ele sumir de tudo. E aí ele levou um irmão, que era um delegado, também presbítero, sei lá o quê, disfarçado, e depois que recebeu o ultimato, o sujeito se levantou e jogou a papelada na frente da cara do Jabes, e segundo ele, o Jabes teria ficado assim, branco como essa folha. E o assunto acabou para sempre. Então, meu mano, é troca de dossiês. Ficam trocando dossiês. E, infelizmente, eu sei que angustia e dói a tua alma. Porque você nasceu nesse meio, viveu com sinceridade, tentou fazer tudo com sinceridade, mas a verdade é esta. Agora, eu digo isso com a mesma isenção da igreja presbiteriana onde eu nasci. Então não tem aqui nenhum ataque a nada, só tem defesa do evangelho. É isso que as pessoas não entendem nunca. Eles pensam que você está atacando gente. Não!
Você só está dizendo o evangelho não é isso, é o que Paulo disse. Lutemos juntos pela fé evangélica, é isso. É não deixar que o evangelho vire o anti-evangelho. Não é problema pessoal.